Bom dia a todos e todas. Meu nome é Iraan Anderson Suruí, da etnia do povo Paiter Suruí de Cacoal, terra indígena, 7 de setembro. É um prazer estar novamente aqui e obrigado pelo convite à coordenação do evento e especialmente à professora Jo e ao grupo GPEA. Também aproveitar e cumprimentar a mesa, né? Muito prazer em conhecer a professora Juraci, né? Então, os demais também. Meu abraço a todos e feliz pelo encontro. A gente tem um momento tão importante e ao mesmo tempo muito curto em discutir o que nós pensamos sobre a colonialidade e o que é isso, né? E o que a gente pensa a partir de hoje quando se trata do período que vivemos isso, né? Porque a gente vê que é uma sequência de, vamos supor, em relação ao Brasil, é uma sequência aí da invasão desde os 500 anos, desde o 1500, né? Os 500 anos de colonização em relação ao Brasil, chamado Brasil. Aí eu quero, para adentrar a esse tema, eu quero relembrar aqui uma fala que eu tive uma vez, há muito tempo já, tem uns 6 anos já, que eu estive falando com meu pai, e eu perguntei para ele o que a gente pensa sobre o Brasil, né? E o que ele achava, o que ele imaginava ser, o que ele era, né? Eu imaginei a resposta dele, que ele poderia dizer que ele era brasileiro, né? Mas ele disse para mim que era Paiter Suruí, e também, para entender melhor, eu perguntei se ele não é brasileiro. Ele disse para mim que não. Apenas o nome brasileiro foi dado por pessoas que chegou e dominou um certo grupo, aonde tinha dominado, vamos supor então, colocou um nome por meio de um poder político, e na mesma época não tinha contato com o povo Paiter Suruí. Então, em relação aos povos indígenas, não há consenso em dizer que o Paiter, na visão dele, o Paiter é brasileiro, porque eles não se autodenominam do Brasil, porque quando eles estavam aqui, segundo ele, não era Brasil. Então, se tivéssemos aí um diálogo intercultural entre a visita do europeu, vamos supor a visita aí, para amenizar a situação, e chegasse e conversasse com os povos indígenas que existem hoje no Brasil, e perguntasse: que nome vamos dar para esse continente? E aí, a partir desse consenso, ele falou que poderia aceitar o nome que tivesse dado a partir daquele consenso, daquele diálogo intercultural. Ele não falou com esse diálogo intercultural, mas pelo conteúdo, pela explicação, a gente que está aprofundando nesse tema, a gente vê que tem uma relação aí, né? Bom, eu quero pegar um pouco do gancho dele, de que um pouco da fala dele, essa coisa de que não se pode colocar um jovem que aparece na cidade e colocar ele como uma liderança. Na fala dele, essa palavra, essa frase, ela tem uma explicação muito mais profunda
se ele explicar isso em paiter, né? Há uma limitação em explicar o que ele sente, o que ele pensa e o que ele vive numa situação dessa. O que ele fala sobre isso é o seguinte: os jovens saem muito cedo das suas aldeias em busca do conhecimento. É isso que se fala. Atrás de um documento como um diploma que vai colocar ele numa posição de superioridade no mundo dos brancos. Mas a gente tinha discutido um pouco isso com ele, e ele fala que a experiência vivida com o povo chega na aldeia, aquele diploma não vale na aldeia. Mas chega, se a gente não tiver, se o jovem não tiver essa consciência, essa experiência, ele chega com aquele diploma que não vale, na concepção dele, que não vale diante do conhecimento do povo, e quer ser mais do que um pajé, do que um sabedor, do que uma sabedora. Simplesmente um documento que ele extrai de uma outra sociedade, chega na comunidade, eu sei mais do que você. Aí ele fala que não é isso. Essa ponte que se precisa fazer entre nós jovens. E aí, há um pensamento muito mais profundo quando se discute, sentando, dialogando com o mais velho, de qualquer etnia. A gente vê que o pensamento precisa pelos pesquisadores indígenas. E aí a gente vai, e aí eu tiro um pouco o que a gente aprende. A gente sempre tem um pouco daquilo que a gente aprende, né? Se eu aprendo numa universidade não indígena, eu sou fruto de uma universidade não indígena. Mas um sabedor, igual o pajé ontem, juntando mais alguns, eles são professores de sua própria universidade. E precisamos aí, nos despir de qualquer natureza de vaidade, eu estou falando em relação aos jovens indígenas, e tentar permear ou transitar nesses dois mundos, para que a gente possa aí eu falo diretamente com meus parentes, possam aí sem necessidade ou interferência de um pesquisador, de um doutor de uma universidade, por nós mesmos, por essa consciência de que somos colonizados de alguma forma, criar a própria linha de estudo, ou a própria epistemologia, ou a própria ciência, criada a partir de pesquisadores indígenas. Não qualquer pesquisador. E aí eu falo do cuidado que a gente tem que ter de eu não chegar na minha comunidade e eu criar um ramo do conhecimento, se eu tenho toda a vaidade que eu tenho simplesmente por eu ter um diploma de uma universidade não indígena. Ou seja, se nós não nos dermos chance de nós evitar qualquer conteúdo colonizador que de qualquer forma é passado por um professor, ou por um livro, ou por alguma convivência, se nós, antes de chegar na aldeia, se nós não despirmos dessa vaidade, seremos mais um colonizador dentro de uma nação, dentro de um povo.
E é isso que ele discute isso. Não é simplesmente evitar que nós colocamos um jovem indígena urbano e colocar como liderança. Se tiver um jovem indígena urbano e tiver a consciência disso, é um ganho, não para o povo, nem para um lado, mas para o conhecimento. Porque essa luta dentro da gente não é do povo indígena, não é somente dos povos indígenas. Essa batalha de querer conhecer quem eu sou é de todos nós. Então há um peso muito enorme de querer que ultrapassa, que transcende aí de você querer ser só simplesmente um aluno com ensino superior com um diploma, né? E aí é um grande desafio aos povos indígenas e também em relação aos pesquisadores não indígenas, de a gente sabe que a gente carrega um pouco desse colonizador dentro da gente. Isso é transmitido nas nossas casas, na sociedade onde vivemos. Não é só em relação aos povos indígenas, né? Aí, por isso, há uma grande dificuldade em a gente dar certo e colocar em prática essa questão da democracia, né? É uma coisa muito utópica ainda, né? Falamos em democracia, mas eu acho que a essência dela não conseguimos chegar ainda, porque não há diálogo intercultural entre a sociedade não indígena, muito menos entre a sociedade indígena, né? Bom, eu tenho quantos minutos ainda, Cris? Bom, então, para finalizar essa reflexão um pouco do que a gente traz em relação, ainda um sabedor igual ele tem uma resistência em relação à colonialidade, ao fato do colonizador. Por quê? Porque na essência de um pajé como um Arara ontem, a gente não sabe a história que ele carrega. A gente não sabe o conteúdo que ele pode discutir e contribuir para uma busca de uma linha de conhecimento que pode dar certo no mundo acadêmico. Por essa falta de conflito, por essa falta de diálogo intercultural, que vários pesquisadores entram em conflito, né? Isso é legal, porque isso demonstra que estamos em busca de conhecimento e do avanço do conhecimento. Aí, para finalizar, não há conhecimento intercultural se a gente não dialogar com ele, ou com o pajé Arara, ou com o pajé Zoró, Gavião e os demais. Então, esse é o grande desafio da educação, interculturalidade e democracia, enfrentamento à colonialidade na escola amazônica. E a escola, eu quero me referir aqui não somente à estrutura da escola, mas a escola como como o pajé Arara, como vários doutores, pesquisadores que estão aqui. É isso que estamos em busca. Obrigado.